E aí, meus queridos, tudo bem? Professor Casanova aqui na área. A gente vai falar hoje sobre a cinemática vetorial, uma introdução, tá? Primeira aula de cinemática vetorial. Vai falar sobre vetores. Tudo bem? Então vamos definir aqui basicamente, tá? A gente não vai entrar em formalidades tão profundas sobre o que são vetores. Quando a gente falou das grandezas, tá? A gente não chegou a tocar nesse assunto lá na nossa outra playlist, ok? Mas aqui é importante a gente falar que as grandezas elas podem se dividir, faltou os as, né? Podem se dividir em dois grupos. Primeiro, de grandezas escalares, tá? E o segundo, de grandezas vetoriais. E os vetores são representações matemáticas dessas grandezas vetoriais aqui. Tá? O formalismo matemático vai ficar para um curso de mecânica mais avançado. Tá bom? A gente não vai entrar nesse formalismo agora. É introdutório. Tá? Então, o que é qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Bom, a grosso modo, a grandeza escalar basta o número e a unidade. Por exemplo, temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar. Tá? Então veja que o número vai dar a magnitude, né, da grandeza, o tamanho da grandeza, a medida da grandeza, e a unidade vai dar a dimensão da grandeza. Certo? Então, por exemplo, temperatura tem a unidade grau Celsius, tem a unidade Fahrenheit, tem a unidade Kelvin, tá? Rankine, ok? Então, são várias escalas de temperatura associadas. Mas veja, se eu falo, hoje está 25 graus Celsius, já é suficiente. Então, colocou o número e colocou a unidade, já está bom. Quando você vai se preparar, por exemplo, para uma corrida, e aí você fala assim, poxa, hoje eu quero correr 5 quilômetros. E aí você corre os 5 quilômetros. Não interessa o percurso que você fez. Não interessa. 5 quilômetros são 5 quilômetros. Se você fez de um lugar para o outro até chegar aos 5 quilômetros, voltou de Uber, de táxi, sei lá, é uma coisa. Se você foi 2,5 numa direção, voltou 2,5, são 5 quilômetros do mesmo jeito. Então veja que a distância percorrida, ela tem a ver com essa grandeza escalar, porque basta o número e a unidade. Tá? E a grandeza vetorial? A grandeza vetorial é um pouquinho diferente. Ela tem o número, tá? Ela tem a unidade associada a essa grandeza, né? A essa magnitude, tá? A dimensão dessa grandeza, e ela tem orientação. Orientação. Tá? Então, ela se difere basicamente das grandezas escalares pelo fato de ter orientação. Então, quando eu falar de força, então tá aqui a minha caneta, né? Essa é a minha caneta. Quando eu falo de força aplicada sobre essa caneta, tá? A orientação dela é importante. Porque se eu aplicar a força para cá, eu tenho um efeito sobre a caneta. Se eu aplicar a força para cá, puxando, tem outro efeito. Ó. Eu, inclusive, consigo destampá-la. Né? Ao passo que, se eu colocar assim, eu não consigo destampá-la. Se eu aplicar a força assim, ó, eu tenho um outro efeito ainda. Se eu aplicar uma força assim, ou duas forças, no caso, né, eu ainda tenho um outro efeito, né, de flexão dessa caneta. Né? Ela vai dobrar. Tá? Pode até romper. Beleza? Então, o jeito e a orientação que eu aplico a força, tá? Vai depender da orientação. Então, isso aqui vai ser uma característica vetorial. Então, a grosso modo, um vetor é aquilo que tem número, né? Unidade, que é o que a gente chama de magnitude, ou módulo do vetor, é o tamanho do vetor, tá? E a orientação. Então, qual que seria a melhor forma de a gente representar uma grandeza vetorial? Como é que seria a melhor forma de eu desenhar um vetor? Ora, é aquilo que tem tamanho e orientação. Então, os vetores eles vão ser representados por uma setinha. Tá? Eles vão ser representados por uma setinha. Então, por exemplo, eu tenho uma grandeza A aqui, ó. Ela é vetorial, então está aqui a representação do vetor A. Tá? Então, esse aqui é o vetor A.
Mas qual a diferença de uma grandeza A ser vetorial e ela ser escalar? Não é justamente a orientação? Então, eu preciso simbolizar algebricamente que essa grandeza é vetorial. Como é que eu faço isso? Coloco uma setinha em cima. Ou, em alguns livros, ele vem em negrito. Ou ele vem com uma barrinha embaixo aqui. Depende. Depende do livro que você está estudando. O mais comum é essa setinha em cima aqui. Tá? Mas ele vira em negrito, que a gente, quando vai escrever à mão, coloca essa barrinha do lado. Ou colocar um tracinho embaixo, é a mesma coisa. Estou dizendo que essa grandeza A é vetorial. Tá? Beleza? Um detalhe importante. Um detalhe importantíssimo. Um vetor não depende do sistema de coordenadas. Tá? Um vetor ele não depende do sistema de coordenadas. Então, esse meu vetor A é um vetor A, da grandeza A, se o sistema de coordenadas for desenhado assim, cartesiano, x, y, tá? Se ele for desenhado assim, vou botar outra cor roxo, e aí para não confundir, vou colocar y linha e x linha, tá? Vai ser o mesmo vetor A. Mesmo que eu escolha um sistema de coordenadas diferente, um referencial diferente. O vetor não muda. O vetor não muda, ele não depende do sistema de coordenadas. É o mesmo vetor. Tudo bem? Uma coisa importante aqui, ó. Eu preciso operar esses vetores. Operação vetorial. Tá? Operação vetorial. Bom, eu vou imaginar o primeiro método de operação vetorial para soma e subtração de vetores. Seguinte, é o método do polígono. Tá? Imagina que esse vetorzinho seja um deslocamento. Tá? Eu vou andar. Então, primeira parte do meu trajeto, tá? Foi andar alguns metros aqui para o norte. Então, esse aqui vai ser o meu vetor A. Aí eu saí desse ponto e cheguei nesse ponto aqui, não foi? Beleza. A partir do ponto que eu cheguei, eu vou andar para o leste, vetorzinho B. Tá bom? Então, o método do polígono, ele coloca a origem de um vetor no final do outro. E o resultado é esse aqui, ó. No fim das contas, eu saí desse ponto e cheguei nesse ponto. Então, esse aqui é o vetor A mais B. Então, a soma A mais B é isso aí, pelo método do polígono. Vamos fazer mais um exemplo. Imagina que eu andei aqui, andei uma grandeza A, andei uma grandeza B aqui, andei uma grandeza C para cá, andei uma grandeza D para cá e andei uma grandeza E para cá. Tá? Então, quanto que dá? A mais B mais C mais D mais E. E aí? No fim das contas, o quanto que eu desloquei? Ora, no fim das contas, eu saí deste ponto e cheguei nele mesmo. Então, no fim das contas, eu não andei nada, né? Veja, é diferente da distância. A distância, eu tenho que ver quantos metros eu andei aqui, somar com quantos metros eu andei aqui, com quantos metros eu andei aqui, eu andei aqui. Aí é a distância. Ok? Mas quando eu trato de vetores, eu vou diferenciar a distância de deslocamento. Isso vai ser muito importante para a nossa cinemática. Tá? Então, quando eu falei até agora de cinemática, eu falei da cinemática em que a variação da posição é dada pela distância percorrida. O meu ΔS lá, ele tinha característica de distância percorrida. Tá? Mas pode ser que no nosso entendimento,
seja importantíssimo eu falar do deslocamento e não da distância. Então, o deslocamento, ele só me interessa o ponto final e o ponto inicial, e não o quanto eu percorri no total. Então, essa linha de azul, ela pode representar mais ou menos aí uma distância percorrida, tá? Pelo menos aproximada. O deslocamento não. Eu saí de um ponto e cheguei nesse mesmo ponto. Então, meu deslocamento aqui, ó, é zero. Uma coisa importante dos vetores, existe o vetor zero. Então, pela regra do polígono, basta colocar o final de um no início do outro. Tá? E aí eu vou fazer essa soma pela regra do polígono. Como sair do início e chegar no fim. Parece um pouco óbvio falar isso, né? Mas é importante, justamente quando eu conheço, né, o início e o fim, nesse caso aí, são os mesmos. Então, essa soma dá zero. Essa soma dá zero. Tá? Professor, mas esse método do polígono só serve para o vetor de deslocamento? Não, serve para qualquer vetor. Só que eu acho que é intuitivo a gente trabalhar com deslocamento. Tá? Então, o método do polígono vai ser esse aqui. E se eu quiser subtrair pelo método do polígono, né? Em vez de eu fazer, eu tenho aqui o vetor A, eu falo A e escrevo B, maravilha. Tem o vetor A e tem o vetor B. Aí eu quero subtrair. Né? Somar eu sei, né? É só fazer o A, e aí colocar aqui B, e esse aqui vai ser o A mais B. A mais B. Beleza. Mas eu quero subtrair. Subtrair. Como é que eu faço o A menos B? Pessoal, por enquanto eu só estou representando essa soma. Eu não disse como calcular esses tamanhos, tá? Ainda não cheguei lá ainda. Tudo bem? A gente vai chegar lá. Não sei se nessa aula, talvez na próxima. Aqui é só para a gente entender que a soma vetorial é diferente da soma que a gente está acostumado. Agora eu quero fazer A menos B. Como é que eu vou fazer? Bom, o menos, no caso vetorial, indica sentido contrário. Então, se esse verdinho aí na horizontal é o B, o menos B está aqui, ó. Esse é o menos B. Ele tem o mesmo tamanho, só que o sentido dele é o contrário. O B aponta para cá e o menos B aponta para lá. Quem é o menos A? Menos A é isso aqui, ó. Menos A. Tem o mesmo tamanho, só que sentido contrário. Se eu tivesse aqui o C está para cá, o C. Quem é o menos C? Menos C, aqui, ó. Menos C. Tá? Então, como é que eu faço A menos B? Como é que eu faço isso? Vou botar o verdinho aqui. Como é que eu faço A menos B? Bom, o A menos B é a mesma coisa que o A mais menos B. Tá? Então, em vez de eu somar com B, eu vou somar com menos B. Então, é só inverter o sentido. Então, A, B, vai ficar A. Aí o menos B é para cá, ó, menos B. Menos B. Tá? E onde é que está a soma? A mesma ideia. Sai da origem do primeiro e chega no final do último. Então, esse aqui é o A menos B. Tá? Só vou, para a gente ilustrar, fazer aqui o A mais B. Ó. Esse é o A mais B. Tá bom? Esse é o A mais B. Então, veja que são vetores diferentes. Okay? Mesmo que eles tenham o mesmo tamanho, o fato de ter orientação diferente indica vetores diferentes. Tá bom? Beleza? Então, são vetores diferentes aí. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, só para a gente revisar, esse é o método do polígono. Eu coloco um vetor no final do outro. Vamos para um outro método chamado método do paralelogramo. Paralelogramo, tá? Esse método ele é bom para somar dois vetores. Quando tem mais de dois, eu não gosto muito dele, não.
tá? Mas se você gosta, beleza, show de bola. Mas eu não curto ele para mais de 2, não, tá? Então, aqui no método paralelogramo, eu vou colocar a origem comum. Então, os dois vetores vão sair do mesmo lugar. Então, eu vou associar isso aqui a uma força. Então, imagina que sobre este ponto, eu vou puxar A para cá e vou puxar B para cá. Ó. Então, imagina que isso aqui seja força. Alguém puxando para cá e o outro puxando para lá. Tá? Como o nome diz, eu vou fazer um paralelogramo. Então, eu traço um lado paralelo a B, traço um lado paralelo a A e tenho o A mais B aqui, na diagonal. A mais B. Veja que é o mesmo A mais B aqui. Mesma direção, né? Mesma orientação, tá? Então, não muda. Então, os métodos são equivalentes, só que um é mais fácil de visualizar do que o outro, muitas vezes. Tá bom? Aqui eu estou fazendo um na vertical e na horizontal, mas não precisava ser não, tá, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó. Parece que é 90 graus do mesmo jeito. Vamos botar assim. Pronto. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Ia servir do mesmo jeito. Faria um paralelo a B. Faria um paralelo a A. Opa, no encontro aqui, ó. No encontro aqui dessas duas linhas seria o A mais B. E se eu quisesse o A menos B? Aí eu usaria o mesmo artifício. O mesmo artifício. Né? Aqui está o A. Aí o menos B é aqui, né? Menos B. É isso? Então, ele estaria aqui, ó. A menos B. Opa, desculpa, pessoal. Não fiz o paralelogramo, né? É que eu adiantei um negocinho aqui. Mas, ó, ia prolongar aqui. Fazer mais embaixo. Fica melhor. Quis fazer rápido, acabei me confundindo. Então, vamos lá. O A está aqui. O menos B está para cima, né? Menos B. Aí eu faço o paralelogramo, ó. Paralelo a A, paralelo a B. E aqui vai estar o A menos B. A menos B. Tá? Eu vou desenhar o B aqui embaixo, só para a gente ter uma noção aqui, ó. Fazer o paralelogramo. Fazendo de vermelho, né? Paralelogramo aqui, paralelo a A, paralelo a B. E esse é o A mais B. Tudo bem? Beleza? Veja que se eu só tivesse o desenho A, vou botar preto. Se eu só tivesse esse desenho aqui, ó, A e B, e quisesse fazer o A menos B, bastava fazer assim, ó. Sai daí, sai daí. Isso. Bastava fazer isso aqui. Esse é o A menos B. Então, esse método, por mais que a gente esteja associando a força, alguém puxando e tal, ele serve também para o deslocamento. Ele também serve para o deslocamento. Tá? Veja que esse aqui é como se fosse o ponto final. Perdão, esse aqui é como se fosse o ponto final, né? Onde a setinha tá chegando, é o ponto final. E esse aqui como se fosse o ponto inicial. Variação da posição não é final menos inicial? Então, esse aqui, ó, é o valor de A. E esse aqui é o valor de B. Então, ele é o A menos B. É esse vetor aí. Para a gente treinar, eu tenho um vetor aqui, A, e tenho um vetor aqui, ó, B. E eu quero ver o A menos B. Vou fazer de vermelho o A menos B. O A, né, é a posição final em relação à origem. Ó, isso aqui é a origem comum. O A é a posição final em relação à origem. E o B é a posição inicial em relação à origem. Então, A menos B vai ser isso aqui, ó. A menos B. Final menos inicial. E quem é o B menos A? Ora, só pode ser no sentido contrário. Né? Por quê? Ó, menos A menos B
é a mesma coisa que menos A mais B, né? Lembra da distributiva. Ou seja, é B menos A. Então, o sinal negativo não inverte o sentido do vetor? Então, veja que B menos A é o inverso na orientação do sentido, né, de A menos B. Então, só pode ser aqui. O que casa com a nossa teoria. Qual é a nossa teoria? Posição final, que é a B, menos posição inicial, que é a A. B menos A. Tá? Em relação à minha origem aqui. Isso vai ser muito importante, pessoal, para a gente entender cinemática vetorial. Tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando sempre com ΔS, ΔV, que é sempre final menos inicial. Tá? E a gente vai aprender agora a calcular numericamente esses valores. Tá bom? Por enquanto, eu só estou vendo graficamente, sem a parte do referencial, que é importante para a física. Por enquanto, só entes matemáticos aí, métodos, polígono, paralelogramo. Mas a partir da próxima aula, a gente vai ver como calcula numericamente esses tamanhos, que é um módulo. O módulo é importante. Então, quando eu falo lá que a velocidade vai ser um vetor, eu preciso dizer o tamanho desse vetor, o módulo desse vetor. Tá bom? É o que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, já vou até colocar aqui, ó, módulo de vetores, que é o tamanho, módulo de vetores. Tá? Então, a gente vai aprender decomposição vetorial, soma vetorial, em termos desses módulos. Por enquanto, a soma vetorial foi só em termos dos gráficos. Tá? Então, a gente vai ver isso a partir da próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre vetores. Até lá. Valeu!